O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 1. Vaivakapartva. Capítulo 199. Vyasa explica sobre os 5 Indras e os deuses de onde Draupadi e os Pandavas surgiram. Vaisampayana disse, Vyasa continuou, antigamente os celestiais uma vez tinham começado um grande sacrifício na floresta de Naimisha. Naquele sacrifício, ó rei, Yama, o filho de Vivasvati, tornou-se o matador dos animais consagrados. Yama, assim empenhado naquele sacrifício, durante aquele período, ó rei, não matou um único ser humano. Com a morte estando suspensa no mundo, o número de seres humanos aumentou imensamente. Então os Soma e Sakra e Varuna e Kuvera, os Sadias, os Rudras, os Vasos, os irmãos Asvins, esses e outros celestiais foram até Prajapati, o Criador do Universo. Tomados pelo receio por causa do aumento da população humana no mundo, eles se dirigiram ao Mestre da Criação e disseram, alarmados, ó Senhor, pelo aumento de seres humanos na Terra, nós viemos a ti buscando auxílio. De fato, nós ansiamos pela tua proteção. Ouvindo essas palavras, o avô disse, vocês não têm motivo para ficar assustados por esse aumento de seres humanos. Vocês todos são imortais. Não lhes cabe se assustar por causa de seres humanos. Os celestiais responderam, os mortais todos se tornarão imortais. Não há distinção agora entre nós e eles. Vexados pelo desaparecimento da toda distinção, nós viemos a ti para que tu possas nos distinguir deles. O Criador então disse, o filho de Vivasvati está nesse momento ocupado no grande sacrifício. É por isso que os homens não estão morrendo. Mas quando o trabalho de Yama no sacrifício terminar, os homens começarão a morrer novamente como antes. Fortalecido por suas respectivas energias, Yama, quando chegar a hora, varrerá aos milhares os habitantes da terra que mal terão então alguma energia restante neles. Vyasa continuou, ouvindo essas palavras do primeiro Deus nascido, os celestiais voltaram ao local onde o grande sacrifício estava sendo realizado. E os poderosos se sentando ao lado do Bhagirati viram um lótus, dourado, sendo carregado pela correnteza. E vendo aquele lótus, dourado, eles se admiraram muito. E entre eles, o principal dos celestiais, Indra, desejoso de averiguar de onde ele veio, seguiu pelo curso do Bhagirati. E alcançando aquele local de onde a deusa Ganga emerge perenemente, Indra viu uma mulher possuidora do esplendor do fogo. A mulher que tinha ido lá pegar água estava se banhando na corrente, chorando o tempo todo. As gotas de lágrimas que ela derramava, caindo na corrente, estavam sendo transformadas em lótus dourados. O manejador do raio, vendo aquela visão extraordinária, se aproximou da mulher e perguntou a ela, quem és tu, senhora amável? Por que tu choras? Eu desejo saber a verdade. Oh, conta-me tudo. Vyasa continuou, a mulher respondeu, ó Sakra, tu podes saber quem eu sou e por que, infeliz como sou, eu choro, somente se, ó chefe dos celestiais, tu vieres comigo pelo caminho que eu indicarei. Tu então verás por que eu choro. Ouvindo essas palavras da senhora, Indra seguiu enquanto ela indicava o caminho. E logo ele viu, não longe do lugar onde ele estava, um belo jovem com uma jovem senhora sentados em um trono colocado sobre um dos topos de Himavati jogando dados. Vendo aquele jovem, o chefe dos celestiais disse, saibas, jovem inteligente, que este universo está sob o meu domínio. Vendo, no entanto, que a pessoa abordada estava tão absorta nos dados que não tomou conhecimento do que ele disse, Indra foi tomado pela raiva e repetiu, eu sou o Senhor do Universo. O jovem que não era ninguém mais do que o deus Mahadeva, o deus dos deuses, vendo Indra cheio de cólera, somente sorriu, tendo olhado-o de relance. Por aquele golpe de vista, no entanto, o chefe dos celestiais ficou imediatamente paralisado e ficou lá como uma estaca. Quando o jogo de dados havia acabado, Isana se dirigiu à mulher que chorava e disse, traze Sakra para cá, pois eu logo me ocuparei dele para que o orgulho não entre outra vez em seu coração. Logo que Sakra foi tocado por aquela mulher, o chefe dos celestiais com membros paralisados, por aquele toque, caiu ao chão.
O ilustre Isana de energia feroz então disse a ele: nunca mais, ó Sacra, ajás dessa maneira. Remove esta pedra enorme, pois tua força e energia são imensuráveis, e entra no buraco, que ela revelará, onde aguardam alguns outros possuidores do esplendor do sol e que são todos como tu. Indra, então, ao remover aquela pedra, viu uma caverna no leito daquele rei das montanhas, dentro da qual havia 4 outros parecidos com ele mesmo. Vendo a situação dele, Sacra foi tomado pela angústia e exclamou: eu serei assim como eles. Então o deus Dirisha, olhando em cheio para Indra com olhos arregalados, disse com raiva: ó tu de 100 sacrifícios, entra nesta caverna sem perda de tempo, pois tu por insensatez me insultaste. Assim tratado pelo senhor Isana, o chefe dos celestiais, por causa daquela imprecação terrível, estava profundamente magoado, e com membros enfraquecidos pelo medo tremia como uma folha de uma figueira himalaiana sacudida pelo vento. E amaldiçoado inesperadamente pelo deus que possui um touro como seu veículo, Indra, com as mãos unidas e tremendo dos pés à cabeça, se dirigiu àquele deus feroz de manifestações multiformes, dizendo: tu és, ó Bhava, o superintendente do universo infinito. Ouvindo essas palavras, o deus de energia ardente sorriu e disse: aqueles que têm tendências como a tua nunca obtêm a minha graça. Estes outros, dentro da caverna, foram uma vez como tu. Entra nesta caverna, portanto, e fica lá por algum tempo. O destino de vocês todos certamente será o mesmo. Todos vocês terão que nascer no mundo dos homens, onde, tendo realizado muitas façanhas difíceis e matando grande número de homens, vocês recuperarão pelos méritos de seus respectivos atos a região valiosa de Indra. Vocês realizarão tudo o que eu disse e muito mais além disso, e outros tipos de trabalhos. Então aqueles Indras, de sua glória ceifada, disseram: nós iremos das nossas regiões celestes até a região dos homens, onde a salvação está ordenada para ser de aquisição difícil. Mas que os deuses Dharma, Vayu, Maghavat, e os gêmeos Asvins nos gerem naquela que será nossa mãe. Lutando com homens por meio de armas celestes e humanas, nós voltaremos para a região de Indra. Vyasa continuou: ouvindo essas palavras dos antigos Indras, o manejador do raio mais uma vez se dirigiu àquele principal dos deuses, dizendo: em vez de eu mesmo ir, com uma porção da minha energia eu criarei de mim mesmo uma pessoa para a realização da tarefa que tu designaste, para formar o quinto entre esses. Vishvabuk, Butadaman, Sivi de grande energia, Santi o quarto, e Tejasvi, é dito que esses eram os 5 Indras de outrora. E o Deus ilustre do arco formidável, por sua bondade, concedeu aos 5 Indras o desejo deles. E ele também nomeou aquela mulher de beleza extraordinária, que era ninguém mais do que a própria Sri Celeste, deusa da beleza, para ser sua esposa em comum no mundo dos homens. Acompanhado por todos aqueles Indras, o deus Isana então foi até Narayana de energia incomensurável, o infinito, o imaterial, o incriado, o antigo, o eterno, e o espírito destes universos sem limites. Narayana aprovou tudo. Aqueles Indras então nasceram no mundo dos homens. E Ari, Narayana, pegou 2 pelos de seu corpo, um dos quais era negro e o outro branco. E aqueles 2 pelos entraram nos úteros de 2 mulheres da linhagem Yadu, de nomes Devaki e Rohini. E um daqueles pelos, o que era branco, se tornou Baladeva. E o pelo que era negro nasceu como a pessoa de Keshava, Krishna. E aqueles Indras de antigamente que haviam sido confinados na caverna no Himavat são ninguém mais do que os filhos de Pandu, dotados de grande energia. E Arjuna entre os Pandavas, também chamado de Savyasashin, o que usa ambas as mãos com igual destreza, é uma porção de Sacra. Vyasa continuou: assim, ó rei, aqueles que nasceram como os Pandavas são ninguém mais do que os Indras de antigamente. E a própria Sri Celeste que foi designada como sua mulher é essa Draupadi de beleza extraordinária. Como poderia ela, cuja refulgência é como a do sol ou da lua, cuja fragrância se espalha por 2 milhas em volta, não nascer de modo extraordinário, de dentro da terra, pela virtude dos ritos sacrificais? A ti, ó rei, eu alegremente concedo outra bênção na forma de visão espiritual.
Contempla agora os filhos de Kunti dotados de seus corpos celestes e sagrados de antigamente. Vaisampayana continuou, dizendo isso, o santo Brahmani Vyasadhyatus generosos, por meio de seu poder ascético, concedeu visão divina ao rei. Então o rei viu todos os Pandavas com seus corpos antigos. E o rei viu que eles possuíam corpos celestes, com coroas douradas e guirlandas celestes, e cada um parecia com o próprio Indra, com feições radiantes como o fogo ou o sol, e enfeitados com todos os ornamentos, e bonitos, e jovens, com peitos largos e estaturas de cerca de 5 cúbitos. Dotados de todos os talentos e enfeitados com vestes celestes de grande beleza e guirlandas fragrantes de excelente feitio, o rei os viu assim como muitos deuses de 3 olhos, Mahadeva, ou vasos, ou rudras, ou os próprios Adityas. E, observando os Pandavas nas formas daqueles Indras antigos, e Arjuna também na forma de Indra surgido do próprio Sakra, o rei Drupada ficou muito satisfeito. E o monarca se admirou muito ao ver aquela manifestação de poder celeste sob profundo disfarce. O rei, olhando para sua filha, aquela principal das mulheres dotadas de grande beleza, como uma donzela celeste possuidora do esplendor do fogo ou da lua, a considerou como a esposa digna daqueles seres celestes, por sua beleza, esplendor e fama. E contemplando aquela visão maravilhosa, o monarca tocou os pés do filho de Satyavati, exclamando: ó grande Rishi, nada é miraculoso em ti. O Rishi então alegremente continuou: em certo eremitério havia uma ilustre filha de um Rishi, que, embora bela e casta, não obteve um marido. A moça gratificou, por meio de penitências ascéticas rígidas, o deus Sankara, Mahadeva. O senhor Sankara, satisfeito por suas penitências, disse a ela: pede a bênção que desejas. Assim abordada, a moça repetidamente disse ao Senhor Supremo Concessor de benefícios: eu desejo obter um marido possuidor de todos os talentos. Sankara, o chefe dos deuses, satisfeito com ela, lhe deu a bênção que ela pediu, dizendo: tu terás, moça amável, 5 maridos. A moça, que tinha tido sucesso em satisfazer o deus, disse outra vez: ó Sankara, eu desejo de ti um único marido possuidor de todas as virtudes. O deus dos deuses, bem satisfeito com ela, falou outra vez, dizendo: tu, ó donzela, te dirigiste a mim 5 vezes completas, repetindo: dá-me um marido. Portanto, ó amável, será assim mesmo como tu me pediste. Abençoada sejas. Tudo isso, no entanto, te acontecerá em uma vida futura. Vyasa continuou: ó Drupada, essa tua filha de beleza celeste é aquela donzela. De fato, a impecável Krishna nascida na linhagem de Prishata foi pré-ordenada a se tornar a esposa em comum de 5 maridos. A divina Sri, tendo passado por penitências ascéticas severas, nasceu, por causa dos Pandavas, como tua filha, no decorrer do teu grande sacrifício. A deusa Bela, servida por todos os celestiais, como consequência das suas próprias ações se torna a esposa, em comum, de 5 maridos. E é por isso que o Alto Criado a criou. Tendo escutado tudo isso, ó rei Drupada, faze o que quiseres. Capítulo 200. Drupada consente. O casamento acontece. Vaisampayana disse: Drupada, ao ouvir isso, observou: ó grande Rishi, foi só porque eu não tinha ouvido isso de ti que eu procurei agir da maneira que havia te dito. Agora, no entanto, que eu sei de tudo, eu não posso ser indiferente ao que foi ordenado pelos deuses. Portanto eu resolvo realizar o que tu disseste. O nó do destino não pode ser desatado. Nada neste mundo é o resultado das nossas próprias ações. Aquilo que foi designado por nós em vista de assegurar um único noivo agora acabou em favor de muitos. Como Krishna repetidamente disse, em uma vida passada: ó, dá-me um marido. O próprio grande Deus lhe deu a bênção que ela tinha pedido. O próprio Deus sabe o que é certo ou errado nisso. Com respeito a mim, como Sankara assim ordenou, certo ou errado, nenhum pecado pode recair sobre mim. Que eles com corações felizes tomem, como ordenado, a mão de Krishna com os ritos.
Vaisampayana continuou. Então o ilustre Vyasa, dirigindo-se a Yudhishthira o justo, disse: este dia é um dia auspicioso, ó filho de Pandu. Neste dia a lua entrou na constelação chamada Pushya. Recebe a mão de Krishna hoje, antes dos teus irmãos. Quando Vyasa tinha dito isso, o rei Ajnasena e seu filho fizeram os preparativos para o casamento. E o monarca mantinha preparados vários artigos caros como presentes de casamento. Então ele trouxe sua filha Krishna, enfeitada, depois de um banho, com muitas joias e pérolas. Então foram lá para testemunhar o casamento todos os amigos e parentes do rei, ministros de estado, e muitos brahmanes e cidadãos. E eles todos tomaram seus lugares de acordo com suas respectivas classes. Adornado com aquela multidão dos mais importantes dos homens, com seus pátios decorados com lótus e lírios espalhados sobre eles, e embelezado com fileiras de tropas, o palácio do rei Drupada, engrinaldado com diamantes e pedras preciosas, parecia o firmamento pontilhado de estrelas brilhantes. Então aqueles príncipes da linha Kuru, dotados de juventude e enfeitados com brincos, vestidos em vestes valiosas e perfumados com pasta de sândalo, banharam-se e realizaram os ritos religiosos usuais e acompanhados por seu sacerdote Daumya, que era possuidor do esplendor do fogo, entraram no salão do casamento um depois outro na devida ordem, e com os corações contentes, como touros poderosos entrando em um curral. Então Daumya, bom conhecedor dos Vedas, acendendo fogo sagrado, despejou com os devidos mantras libações de manteiga clarificada no elemento ardente. E chamando Yudhishthira, Daumya, conhecedor dos mantras, o uniu com Krishna. Andando ao redor do fogo, o noivo e a noiva tomaram as mãos um do outro. Depois que a união deles foi completada, o sacerdote Daumya, despedindo-se de Yudhishthira, aquele ornamento de batalhas, saiu do palácio. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, aqueles perpetuadores da linhagem Kuru, aqueles príncipes vestidos em vestes magníficas, aceitaram a mão daquela melhor das mulheres, dia após dia em sucessão, auxiliados por aquele sacerdote. Ó rei, o Rishi Celeste me disse uma coisa muito maravilhosa e extraordinária em relação a esses casamentos, que a princesa ilustre de cintura esbelta recuperava a virgindade a cada dia depois de um casamento anterior. Depois que os casamentos haviam acabado, o rei Drupada deu àqueles poderosos guerreiros em carros diversos tipos de riquezas excelentes. E o rei deu a eles 100 carros com emblemas dourados, cada um puxado por 4 corcéis com rédeas douradas. E ele lhes deu uma centena de elefantes, todos possuindo marcas auspiciosas em suas têmporas e faces, e semelhantes a 100 montanhas com topos dourados. Ele também deu a eles 100 empregadas todas no auge da juventude e vestidas em mantos e ornamentos caros e coroas florais. E o monarca ilustre da raça lunar deu a cada um daqueles príncipes de beleza celeste, fazendo do fogo sagrado uma testemunha de seus presentes, muita riqueza e muitas vestes e ornamentos valiosos de grande esplendor. Os filhos de Pandu, dotados de grande força, depois que seu casamento tinha terminado, e depois de terem obtido Krishna como uma segunda Sri junto com grande riqueza, passaram seus dias em alegria e felicidade, como muitos Indras, na capital do rei dos Panchalas. Capítulo 201. Continua. Vaisampayana disse: o rei Drupada, depois de sua aliança com os Pandavas, teve todos os seus medos dissipados. De fato, o monarca não mais temia nem mesmo os deuses. As senhoras da ilustre família de Drupada se aproximaram de Kunti e se apresentaram a ela, mencionando seus respectivos nomes, e reverenciaram os pés dela com as cabeças tocando o solo. Krishna também, vestida em seda vermelha e com seus pulsos ainda cercados com fio auspicioso, saudando sua sogra com reverência, ficou contente diante dela com as palmas unidas.
Prita, com afeto, pronunciou uma bênção sobre sua nora dotada de grande beleza e de todos os sinais auspiciosos e possuidora de uma doce disposição e bom caráter, dizendo: "Sê para os teus maridos como Sashi para Indra, Sva para Vibhavasu, Rohini para Soma, Damayanti para Nala, Bhadra para Vaisravana, Arundhati para Vasishta, Lakshmi para Narayana. Ó amável, sei a mãe de filhos heróicos e de vida longa, e possuidores de tudo o que possa te fazer feliz. Que a sorte e a prosperidade sempre estejam contigo. Cuida sempre dos teus maridos dedicados à realização de grandes sacrifícios. Sê devotada aos teus maridos. E que os teus dias sejam sempre passados em entreter e reverenciar devidamente convidados e desconhecidos que cheguem à tua residência, e os piedosos e os idosos, crianças e superiores. Sê instalada como a rainha do reino e da capital de Kurujangala, com teu marido Yudhishthira o justo. Ó filha, que toda a terra, conquistada pela bravura de teus maridos dotados de grande força, seja doada por ti para os brahmanes em um sacrifício de cavalo. Ó educada, quaisquer pedras preciosas que existam sobre a terra possuidoras de virtudes superiores, obtém-nas, ó afortunada, e sê feliz por 100 anos completos. E, Nora, como eu me regozijo de hoje te ver vestida em seda vermelha, assim eu me regozijarei outra vez, quando, ó ilustre, eu ver tu te tornares a mãe de um filho. Vaisampayana continuou: depois que os filhos de Pandu estavam casados, Hari Krishna enviou a eles, como presentes, vários ornamentos de ouro engastados com pérolas e pedras preciosas negras, lápis lazuli. E Madhava Krishna também enviou a eles vestes caras e fabricadas em vários países, e muitos cobertores belos e macios e peles de grande valor, e muitas camas e tapetes e veículos valiosos. Ele também lhes enviou vasos a centenas, adornados com joias e diamantes. E Krishna também lhes deu servas aos milhares, trazidas de vários países, e dotadas de beleza, juventude e talentos, e enfeitadas com todos os ornamentos. Ele também deu a eles muitos elefantes bem treinados trazidos do país de Madra, e muitos cavalos excelentes em arreios caros, carros puxados por cavalos de porte excelente e dentes grandes. O matador de Madhu, de alma incomensurável, também lhes enviou moedas de ouro puro em crores sobre crores em pilhas separadas. Yudhishthira o justo, desejoso de gratificar Govinda, aceitou todos aqueles presentes com grande alegria.